Fala galera, tudo bem? Mais um encontro aqui. Espero que todos estejam bem, com saúde. Hoje nós vamos falar da Baquianas número 5, do Heitor Villa-Lobos, esse nosso grande compositor brasileiro e erudito, que junto com Carlos Gomes, lógico, nós temos vários outros grandes compositores e maestros, mas em particular nós temos que enfatizar esses dois, Carlos Gomes, que revoluciona a música com o Guarani, e o Heitor Villa-Lobos, com Baquianas número 5, que é a nossa obra do Paz 1, certo, galera? Então vamos atentar, vamos aguçar os ouvidos para ouvirmos o trabalho desse cara fenomenal. Vamos primeiro entender como é que funciona essa composição, o que o Heitor Villa-Lobos quis com isso, certo? Ouçamos! Essa composição, pessoal, ela é muito conhecida no Brasil e no mundo, do ponto de vista de execução. Em 15 de julho de 1930, Villa-Lobos desembarcava no Rio de Janeiro, chegando de sua segunda estada em Paris. Estudou fora, teve contato com grandes mestres e grandes compositores, fez vários concertos mundo afora, mas sempre voltava ao Brasil, certo? Para aqui renovar principalmente a sua musicalidade. Heitor Villa-Lobos também fez parte no que a gente chama de Semana de 22, do ponto de vista musical, tá? Ele também participa dessa revolução cultural aqui dentro. Encorajado pelas recentes apresentações de suas obras na Europa, ele planejava uma curta temporada de concertos aqui no Brasil, isso a partir de 1930. E, em breve, retornaria à capital francesa. O que ele não sabia na época é que, exceto por uma brevíssima visita a Praga, Berlim e Barcelona, em 1936, ele só voltaria à Europa em meados da década seguinte, principalmente por conta da Revolução de 1930, que afetaria todo o país e a vida cultural da época. Tá? Então, isso fez com que ele ficasse por aqui durante o tempo, mas depois voltasse para a Europa. Mas sempre mantendo, de todas as formas, pessoal, esse seu, como diria, alimento auditivo, principalmente dentro da cultura popular. Tá? Além de compor peças extremamente didáticas, ele também cuidava das aulas de canto nas escolas. E era dever de Villa-Lobos elevar o padrão da educação musical no Brasil. A educação musical no Brasil, meninos, isso aí daria um outro capítulo, uma outra conversa bem interessante, mas a educação musical no Brasil, ela praticamente foi sendo extinta. Nós tínhamos o canto orfeônico, nós tínhamos a presença das bandas marciais, e hoje nós estamos apenas limitados muito mais às aulas de música, que se resumem à parte prática muito pouca e também muito pouca parte teórica, como uma aula por semana. Mas isso é uma questão mais voltada para o componente curricular, para a organização curricular que o MEC fez recentemente. Então, das obras desse período, ele dá especial atenção, pessoal, as Baquianas brasileiras, que foram compostas entre 1930 e 1945. Observando que Baquianas tem essa característica, tem esse título, porque o Heitor Villa-Lobos era muito fã do músico do período barroco chamado Johann Sebastian Bach. Então, e outro fato também bem interessante, galera, é que ele coloca o nome Baquianas, e muito se perguntou por que o título Baquianas Brasileiras. É que nos anos de 1930, Villa-Lobos havia abandonado quase por completo a música moderna e aderira à nova moda musical europeia,
Sempre lembrando que, do ponto de vista cronológico, galera, nós temos também uma sequência. Assim como as artes visuais, a música também tem uma sequência cronológica. Você tem música medieval, você tem a música renascentista, você tem a música no período barroco, aí você tem a música clássica, e aí a música romântica, que a partir da música clássica, ela está muito misturada às questões que envolvem as questões políticas, tá? As questões sociais, até questões íntimas, principalmente com relação à música romântica, mas isso também é outro tema. Dentro desses períodos surgindo grandes compositores, dentre eles, do período barroco, Johann Sebastian Bach e o Handel. No período clássico, Mozart e Beethoven. No período romântico em diante, você tem Brahms e outros grandes compositores. O próprio Beethoven já é um pouco final do clássico, entrando no romântico. Mas sim, esse termo, pessoal, genérico, se referia a uma prática que surgida nos anos de 1920. Nos anos de 1920, volta aquele período de estudo da música também, ou de um período de pensamento chamado neoclassicismo, ou novo clássico. Na época, praticamente todo grande compositor europeu aderiu a esse estilo. E Villa-Lobos não ficou para trás. O termo Baquianas Brasileiras é uma alusão, como eu tinha falado, a elementos étnicos brasileiros com a técnica composicional de Johann Sebastian Bach, que era o compositor predileto do Villa-Lobos. Então, trata-se de um conjunto de 9 obras. Definitivamente, todas as obras são maravilhosas, mas que, na verdade, guardam poucas relações entre si, certo? Entre si. Principalmente, ou com o estilo composicional baquiano. Mas tem-se nessa ideia de baquianas, ou do título, ou porquê do título, tá? Talvez porque ele soubesse bem que as obras com o mesmo título tendem a se fixar mais facilmente na memória do público, uma vez que criam um universo fechado. E obras com títulos diferentes tendem a se dispersar, por não se remeterem a um conjunto pré-definido. E, de fato, sempre que falamos de uma das baquianas brasileiras, pensamos invariavelmente nas outras. Então, conhecer, por enquanto nós estamos estudando Baquianas número 5, mas sabem vocês que tem até o número 9. Então, nós temos uma grande variedade de composições, sendo que essas composições não têm características entre si. Baquianas número 5 tem uma característica na sua formação geral, na sua apresentação geral, no que você interpreta como composição. Ela é uma composição mista, onde tem a presença da voz e do instrumental. Veja, às vezes nós podemos falar de música do ponto de vista vocal, do ponto de vista instrumental e do ponto de vista misto, que é o instrumental e vocal. Então, tem a presença de uma soprano, que acompanha a linha melódica, tá? Tendo um violoncelo e outros instrumentos de corda, que vão num crescente. E tanto voz quanto instrumentos vão se entremeando, tá? Vão se mesclando e revezando dentro do desenvolvimento da própria composição. Essa música ela foi composta originalmente para soprano e 8 violoncelos. Ela é dividida em 2 movimentos, a área, que é uma cantilena, e a dança, tá? A famosa área, peças mais conhecidas de Villa-Lobos, mundo afora, foi composta em 1938, sobre o texto de Ruth Valadares Correia, estreada em 25 de março de 1939, no Rio de Janeiro, com a própria Ruth Valadares, sob a regência de Heitor Villa-Lobos, a soprano cantada. E só depois, em 45, foi composta a dança. A versão completa de Baquianas número 5 foi estreada no dia 10 de outubro de 1947, em Paris, com a soprano
Hilda Olim, e regência do mesmo compositor. Ouçam Baquianas número 5. Observem o quão essa música é agradável aos ouvidos, como todas as músicas do Vila. E entendam que dentro do que pede a UNB, ela vai estar sempre buscando ou a parte instrumental ou a parte vocal, mas fazendo sempre essa fusão. Beleza, galera? Obrigado pela atenção de todos e até a próxima!